Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele e estou aqui hoje com o Jefferson para a gente falar de um assunto super especial, né, Jeff? Sim. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Toda quarta-feira, às 19 horas, estamos aqui trazendo conteúdos do mundo literário. E então, se você assiste, acompanha a gente, seja ao vivo, seja gravada essa live, compartilhe esse conteúdo para que a gente tenha mais pessoas conhecendo um pouquinho sobre o que a gente traz aqui todas as quartas-feiras, né? Hoje nós vamos trazer um assunto muito pertinente, né, Gisele? E que é muito importante para todo e qualquer escritor, né, Gisele? Exatamente. Não é nem só para os escritores, mas para qualquer pessoa. A gente está trazendo hoje uma live para falar com vocês sobre como utilizar a escrita como uma forma de terapia, né? Muito importante, né? Às vezes você está aí ansioso com alguma situação, está preocupado com algo que pode acontecer lá no futuro, e uma das formas de você controlar essas emoções é escrevendo algo, fazer uma escrita criativa, escrever o que te incomoda aqui dentro, talvez seja uma das maneiras mais interessantes de você ficar menos preocupado ou menos ansioso com determinada situação, né, Gisele? Exatamente. Escrever é uma coisa que já acontece ao longo do tempo, ao longo de toda a civilização e tudo mais. E isso vem trazendo um papel muito importante. A escrita, ela executa um papel muito importante dentro da construção da humanidade, porque, afinal de contas, é através da escrita que se conta a história. De todas as formas possíveis que você possa imaginar de escrita. Na época das cavernas, a forma deles se comunicarem através da escrita era através de desenhos. Os desenhos contavam a história. Com o tempo foi se desenvolvendo toda a parte de alfabetos e formas de comunicação, símbolos diferenciados para representar palavras, depois símbolos para representar letras que se unindo se formam palavras. E como a gente está falando hoje da escrita como sendo usada como uma forma de terapia, por que não você transformar todas as emoções, o que te incomoda, o que te deixa feliz, tudo isso em um material escrito, fazendo com que você descarregue o que você tem dentro do seu peito e descarregue também o que você tem dentro da sua mente, né? Constantemente a gente vive comentando aqui o hábito de escrever todos os dias, né? Você que quer entrar numa jornada de escritor, a escrita, além de ela ser um hábito, ela pode ser terapêutica para você. E a gente sempre fala para os nossos escritores e mentorados que, mas Jefferson, Gisele, eu não tenho... eu não sou criativo. Não sou criativo, eu não tenho motivação para escrever todos os dias. Escrever todos os dias não quer dizer que você vai escrever o seu livro. É você escrever sobre qualquer coisa, pegar uma foto, olhar uma paisagem e expressar os seus sentimentos daquela paisagem, daquela foto, ou até mesmo do momento que você está vivendo, é uma forma de terapia através da escrita. Exatamente. A gente tem que pensar o quê? Que a página em branco, ela funciona como um convite, né? Às vezes a página em branco deixa, quando a pessoa está escrevendo com o objetivo, eu vou escrever um livro, eu vou escrever... ela pode gerar o que a gente sempre fala, que é o temor da página em branco, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode pegar e pode usar essa página em branco como um convite, enxergar ela como um convite, aonde a gente pode expressar de qualquer forma as nossas emoções, contar a nossa história da nossa forma. Eu sempre gosto de falar que o que é o bacana da página, né, da escrita. O papel aceita qualquer coisa. E se você escrever alguma coisa que depois você não quer que ninguém leia, você pode rasgar, botar em alguma coisa com segurança, botar fogo, né, queimar. Você pode fazer o que você quiser com o papel. Você pode pegar o papel, escrever um pouco, desenhar um pouco. Ele aceita qualquer coisa e ele não te acusa, né? Ora, se escrever é uma forma de você expressar seus sentimentos, sejam eles de emoção ou seja eles de momento de raiva, use o papel, porque como muito bem colocado pela Gisele aqui, o papel aceita tudo. Talvez se você está passando por um momento delicado, um momento de raiva, esse seja o momento de você libertar, jogar para o universo através da escrita. Então, o hábito da escrita
escrever sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, trazer um tema livre, é uma forma de você ir trabalhando aos poucos, lapidando a pedra bruta que existe dentro de você. E não tem melhor forma do que você estar escrevendo sobre qualquer coisa, sobre um tema que você domina ou um tema que você não domina, para entender que isso tudo é um processo de autoconhecimento, para entender que isso pode ser uma terapia. Temos diversos escritores nossos da editora QNPE que usam a escrita como uma terapia todos os dias, uma forma de eles se sentirem mais leves, uma forma de eles se sentirem mais empoderados, uma forma de eles se sentirem mais motivados. Eu, por exemplo, tenho um prefácio de um livro, Vivendo o Meu Propósito, que eu escrevi em 2023, e um trecho do prefácio eu trouxe de um e-mail que eu escrevi no final de 2004. Então, talvez o que você está escrevendo hoje não faça sentido para você, mas amanhã ou no futuro, essa mensagem, esse momento, esse texto que você fez para você, escreveu hoje, faça sentido lá na frente. E, como muito bem colocado aqui pela Gisele, se você estiver no momento de descarregar a energia, tirar a raiva, tirar a desmotivação ou o estresse que você está passando pelo momento, talvez seja só o momento de você mesmo escrever e jogar para fora e depois rasgar ou queimar com segurança, né, Gisele? Aí vem a questão de que, assim, quando você cultiva o hábito de você escrever sobre si mesmo, escrever um pouquinho do que você está sentindo, do que você está passando, isso vai fazer com que você comece a se conectar e ao ler aquele papel, sabe quando você tem um problema e alguém que está próximo de você consegue te apontar a solução de uma forma muito mais tranquila, porque ela está olhando de fora esse problema? Quando você escreve, depois você relê, é você que está olhando de fora o seu próprio problema. Então, às vezes, encontrar a solução para o seu problema se torna uma coisa muito mais simples, muito mais clara. Então, você acaba se conectando com você mesmo, né? Em tempo de tecnologia, do mundo digital que a gente vive, né? Por diversas vezes eu falo que é muito importante a gente estar aqui nos encontrando todas as quartas-feiras, muita gente aprendendo a jornada do escritor, mas é uma forma de você se desconectar do mundo, você se conectar consigo mesmo quando você escreve. Então, o papel, como muito bem colocado pela Gisele, ele aceita tudo. Se você tiver um diário para contar um pouco sobre sua vida, sobre o que você está passando, quando você voltar lá atrás, o que pode acontecer? Quando você estiver lá na frente e voltar aqui atrás, né? Lá, vamos colocar uma data na linha do tempo. Em maio de 2026, quando você lê quem era você em maio, hoje, maio de 7 de maio de 2025, o que acontece? Você vai ver o quanto você evoluiu, você vai perceber o quanto mudou a sua vida pelo simples fato de você estar buscando a motivação, planejando e trabalhando seus bloqueios, suas crenças emocionais, trabalhando para se motivar. E essa ideia de hoje, a live de hoje, trazer esse conceito da terapia da escrita, ela justamente traz esse formato onde você vai passar por um processo de autodescoberta, por um processo de autoconhecimento, e à medida que você começar a perceber, quando você menos perceber, melhor dizendo, você já passou pela tempestade, ou passou por aquele momento difícil, porque você se permitiu reservar um tempo para escrever, né, Gisele? Exatamente. E aí vocês podem estar se perguntando assim, qual é a melhor forma de fazer essa escrita terapêutica, vamos dizer assim? É o formato que você achar agradável para você. Tem pessoas que escrevem no formato de diário, tem pessoas que gostam de colocar uma pergunta-chave e daí, então, começar a responder. Tem pessoas que gostam de escrever em formato de poemas, em formato de poesias. O importante é que você tem que entender que a escrita, ela é livre. A ideia da escrita enquanto terapia, a ideia da escrita terapêutica é que você realmente coloque as coisas que te incomodam, o que não te incomoda, ou se você está num momento, sabe quando você está num momento que a cabeça está muito cheia, você pegar um papel e começar a escrever o que está passando pela sua cabeça? Não precisa ter sentido, não precisa ter lógica, não precisa ter nexo. É só realmente para você conseguir esvaziar a sua cabeça e conseguir aliviar o seu coração.
e muito bem colocado aqui pela Gisele, né? Quando você libera, escreve no papel, seja você planejar um projeto que você está pensando há muito tempo. Se você deixa guardado aqui, ele nunca é executado, né? Você, uma pessoa... Eu vou falar da minha experiência, né? Em 2021, participei de uma imersão onde tudo que o mentor falava, eu disse, eu já fiz, ou eu estou pensando em fazer, ou eu já tive essa ideia. E num determinado momento dessa imersão, que o mentor falou, bom, amigo, você é bom de ideia, né? E aí, naquele momento, eu falei assim, caramba, achei que eu estava abalando. Aí ele falou assim, mas é só bom de ideia, executar que é bom, nada. E daí, nesse momento, eu entendi que tudo que você guarda para si mesmo, seja na mente, seja no coração, se você não coloca para fora, você deixa a mente sempre preocupada ou ocupada com aquela informação que não faz mais sentido estar lá dentro, guardado aqui dentro da tua cachola, né? Eu sempre costumo dizer que, assim, você precisa ter um bloco de notas, né? Ou você precisa ter um grupo solitário no WhatsApp, onde você vai, teve a ideia, joga lá dentro. Joga lá dentro do grupo de WhatsApp, coloca no teu bloquinho de notas, porque dois motivos aqui. Primeiro, você vai esvaziar a mente, e quando você sentar para falar daquele projeto, daquela escrita, daquele tema que você pensou em escrever, você já tem o início, o norte. E daí entra naquela questão que a Gisele acabou de comentar pouquinho antes aqui nessa live, que é a questão do temor da página em branco, né? Muito escritor, ele tem dificuldade de começar a escrever porque ele tem esse temor da página em branco. E aí, dentro desse processo de escrita, seja ele terapêutica, seja ele a escrita de um livro, você precisa colocar as ideias principais. Ou você começa com uma pergunta, de repente, numa escrita livre, numa escrita criativa, ou você coloca as ideias principais no capítulo que você vai escrever. Quando você sentar para escrever, vai ser muito mais fácil, porque você já tem o norte e já sabe como vai escrever, né? No caso da escrita terapêutica, né, na terapia da escrita, quando você escrever, é você, assim, olhar por nada, achar uma flor bonita no jardim e você descrever aquela flor. É você pegar uma foto num álbum de família e descrever o momento que você passou naquela foto. São formas de você escrever. Como a Gisele colocou aqui, um diário para falar de como você está hoje, dia 7 de maio, para depois lá na frente você ver. Ou você escrever sobre o cotidiano que está acontecendo no Brasil ou no mundo também é uma forma de você escrever e expressar os seus sentimentos para que você se liberte de preocupações, deixe sua mente mais livre para receber o novo e, claro, para que você possa, sim, se motivar e colocar os projetos no papel, correto, Gisele? Exatamente. O que é importante a gente saber da questão da escrita terapêutica? É que a gente tem que pensar que, assim, o maior valor que tem dentro dessa questão da escrita terapêutica é realmente você ser honesto com você mesmo, né? Então, não se preocupe com julgamento, não se preocupe com críticas, porque você não é obrigado a entregar isso para alguém ler. Então, isso ali é realmente só um escape para você poder fazer um escape emocional e você conseguir se autotransformar, você conseguir se autoavaliar depois e acessar, às vezes, aquela emoção que está lá retraída, que está fazendo com que você não evolua na sua vida, que faça com que você que você se sinta travado, você se sinta preso, e você consegue daí, então, evoluir, consegue enxergar e identificar algumas coisas por conta disso, né? Alguns dos nossos escritores, né, nesses últimos anos, a gente já publicou 130 livros, 480 escritores já foram transformados, né, ou transformaram em escritores da sua própria história, começam a escrita com mensagens, criam um grupo lá no Facebook, aqui no YouTube, ou na rede social, no Instagram, e eles começam a colocar as mensagens, os sentimentos que eles têm naquele momento, sobre o que eles pensam, né? Ou você pode criar essas mensagens através de poesias, né? E a gente teve uma escritora em específico que durante a pandemia, né? Ela todo dia criou uma comunidade no Facebook, ela escreveu uma mensagem.
E dessas mensagens nasceram as primeiras poesias. E dessas poesias nasceu a publicação de um livro. Hoje ela está no segundo livro de poesias, mensagens e poesias, que ela compartilhava num grupo de Facebook. E à medida que essas mensagens foram evoluindo e ela foi usando essa escrita como terapia para passar aquele momento delicado que todo mundo passou, as pessoas pediam para ela, mas por que tu não escreve um livro? Por que você não coloca isso no papel para deixar para a posteridade, para eternizar, para deixar um legado dessas mensagens suas? Então, perceba que ela, sem querer querendo, tinha um grupo de Facebook. Dentro desse grupo de Facebook, ela colocava as mensagens que no começo eram pequenas, depois, com o tempo, ficaram maiores, se tornaram poesias, poemas, mensagens que não só foram a terapia dela durante aquele momento delicado, como transformou, autocurou outras pessoas ao ponto que essas pessoas pediram para que ela publicasse o seu livro, correto, Gisele? Exatamente. E vocês podem estar se perguntando assim, como é que eu faço, então, para começar a fazer essa escrita terapêutica? De que jeito que eu começo a liberar? Você pode começar botando em cima do papel perguntas-chave. Por exemplo, o que está me incomodando hoje? Pegar e colocar ali em cima da tua folha, assim, o que está me incomodando hoje? E isso ser como se fosse você abrir a torneira para você saber o que você vai escrever, né? Quais são os meus principais medos? O que aconteceu que me deixou muito contente hoje? São perguntas que podem nortear o início da escrita para que comece a fluir, para que você comece a realmente a escrever e comece a escrever sem medo, para que você consiga começar a sair daquela primeira linha, que às vezes é a mais difícil, você começar a escrever aquela primeira linha. Então, na primeira linha, escreva uma pergunta, como se você estivesse conversando com algum amigo, sabe? Quando você vê um amigo que está se sentindo, que você percebe que esse amigo está com alguma dificuldade, que ele não tá muito legal, então você chega para ele e diz assim, mas o que está acontecendo com você? O que aconteceu de diferente? O que está acontecendo de estranho com você? Coloca isso no papel, essa pergunta no papel e comece a responder, né? E uma coisa que é importante para que a escrita realmente você comece a desenvolver é você ter uma constância. É você desenvolver o hábito de fazer isso todos os dias. Né? A gente vem falando várias vezes, o Jeff fala muito sobre isso, sobre como você escrever, como você perder o medo da página em branco. É você escrever todos os dias. Não estou falando aqui, hoje a gente não está falando de você escrever um livro. A gente está falando de você simplesmente só deixar a sua escrita fluir. Então, comece a escrever todos os dias um pouquinho, comece a escrever todos os dias o que te deixou frustrado, o que te deixou incomodado. Se você fizer terapia, que é uma coisa que todo mundo deveria fazer para se autoconhecer e tudo mais, leve essa escrita para sua terapeuta. Né, para que você possa apresentar para ela e ela também, essa pessoa possa te ajudar de uma forma mais profissional em cima dos seus medos, seus anseios, o que te incomoda, o que te deixa feliz, então que ela ajude a identificar isso melhor, né? E aí a gente vai fazendo o quê? Com essa consistência de escrever todos os dias, de fazer esses desabafos todos os dias. Você consegue... você vai ver que aos poucos o seu vocabulário começa a melhorar, você vai ver aos poucos que você vai escrever cada vez melhor, e quem sabe você não desengaveta, de repente, um livro, que nem o Jeff falou ali, dessa escritora que escreveu durante vários tempos, estava trabalhando como se fosse uma terapia, e hoje essa terapia dela está sendo publicada, né? E está sendo terapia de outras pessoas, né? Sem contar, né, pessoal, que isso aqui é o ambiente mais ideal, o espaço mais seguro, porque é você colocando as suas emoções, as suas ideias no papel, né? E o mais importante de tudo, né, pessoal? Quem sabe você criando essa terapia da escrita, escrevendo todos os dias, não nasça um projeto que está lá guardadinho no teu subconsciente, que você lá atrás imaginou como um grande objetivo de vida e nunca colocou no papel justamente porque deixou guardado lá naquela gavetinha do teu cérebro que ninguém conhece, só a não ser você. Talvez escrever todos os dias é muito provável que você, à medida que o tempo vai passando, você coloque projetos no papel. Tire esse projeto, coloque no papel, coloque, execute para acontecer.
E muito importante, pessoal. Ah, mas Jefferson, vou começar a tal da terapia da escrita, vou começar a me motivar e vou criar esse hábito de escrever todos os dias. Sobre o que eu começo? Comece escrevendo uma frase, um parágrafo. Comece escrevendo algo que você está sentindo naquele momento. Você vai perceber que, à medida do tempo, se você escrever todos os dias, você vai começar a escrever com muito mais facilidade. Porque criar um hábito, para que você criar um hábito, você precisa de 21 dias. Para você criar um estilo de vida, você precisa de 90 dias. Se você alcançar o auge dos 90 dias, você cria um estilo de vida e, a partir desse estilo de vida, muito difícil você retroceder para acontecer. E como muito bem colocado aqui pela Gisele, a gente já reforçou várias vezes aqui, quem sabe não nasça um projeto do seu livro que você tanto sonhou, deixe o seu legado para a posteridade e deixe você contando a sua história lá para o seu neto, para o seu bisneto, sendo você contando através do livro e não as pessoas através de recortes da sua história, né, Gisele? Exatamente. Então, trazendo um resumo de tudo que a gente falou até agora sobre escrita terapêutica. Então, para a gente começar, a gente recomenda que você reserve um momento tranquilo do seu dia, um momento onde você possa pegar um caderno, um diário, uma página do Word, um grupo de solitário seu de WhatsApp, para que você possa escrever livremente seus sentimentos, seus pensamentos, sempre se preocupar com julgamento, sem preocupar com nada que possa... Lembre, o papel aceita qualquer coisa e ele não vai te acusar, e ele não vai te palpitar, ele não vai fazer absolutamente nada com você. Ele só vai receber o que você tiver para entregar. Não precisa ser um escritor de best-seller para você poder escrever sobre as suas angústias e os seus medos, os seus problemas e as suas alegrias. Porque é importante também você escrever suas alegrias, não só os seus problemas, né? Então, assim, o que é importante nessa hora? É que você seja sincero e tenha vontade de se conectar com você mesmo, né? Tenha vontade de se conectar consigo. Para quê? Para que você realmente seja sincero e deixe fluir essa sua escrita, né? Complementando o que a Gisele falou, como começar? Vai lá e compra um caderninho desses, pequeno, com 48 folhas, e comece a escrever. Escreve todos os dias, organize, talvez um diário, ou organize ele como se fosse um caderno de anotações. Ou uma caderneta, né? Que daí vai te dar a impressão de que você está escrevendo muito, que ela é pequenininha. Isso, teve uma vez uma pessoa que eu acompanhava, um desses mentores da internet, que falou assim, todos os irmãos deveriam de ter um caderno onde você vai colocar tudo que deu errado na sua vida, ou as famosas cagadas que você fez na sua vida, porque talvez hoje seja difícil de você compreender, mas lá na frente talvez você vai dar gargalhada, porque você evoluiu tanto que vai ser bacana. Posso te falar assim de experiência própria que a gente tem caderno de anotações aqui, quando a gente volta lá atrás, material que eu escrevia 2, 3 anos atrás, quando eu volto lá atrás eu olho assim, meu Deus, eu escrevi assim, quanto que eu evoluí, como eu tenho facilidade de escrever, entendesse? E tudo começou por um caderninho de anotações, né? Um bloco de anotações, um grupo solitário do WhatsApp. Então, é importante que você comece simples, comece humilde, sem se preocupar com a opinião de ninguém, até porque é só você e o caderno, a caderneta, o bloco de notas que você vai estar utilizando, e, principalmente, contribuindo para o seu bem-estar mental e emocional, né? Seja escrevendo sobre um momento alegre, sobre um momento triste, seja um momento de raiva, você vai perceber que ao longo do tempo você vai evoluir como pessoa, vai evoluir na comunicação, vai evoluir no processo de escrita, você vai escrever cada vez melhor e, principalmente, vai ter maior facilidade de conectar-se com pessoas, porque a comunicação ela vai mudar ao longo do tempo pelo simples fato de você ter começado a escrever. Porque, como muito bem colocado pela Gisele, você aumenta o vocabulário. Você tira a preguiça do teu cérebro de pensar e as ideias começam a fluir. E a escrita terapêutica ela é uma ótima ferramenta para redução de estresse.
né? Então, você escreve sobre as suas emoções, você alivia as suas tensões, você escreve as suas conquistas, você escreve as suas alegrias, que vão servir como incentivo para você continuar buscando ser sempre melhor, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais ativa, ser uma pessoa mais positiva, né? Por quê? Porque isso tudo trabalha o autoconhecimento. Você consegue entender, consegue identificar o que é que te deixa feliz, o que é que não te deixa tão feliz, e você consegue, então, mudar isso. Você consegue, na hora que você tiver que fazer uma escolha, como você vai estar se conhecendo melhor, você já vai conseguir fazer escolhas melhores também, né? Tudo através da expressão emocional, através da escrita, né, Jeff? Através do autoconhecimento você vai descobrir, através da escrita você vai descobrir os gatilhos que te fazem bem, os gatilhos que te fazem mal, os gatilhos que te expressam algum momento de raiva, pelo simples fato de escrever. Se eu pudesse dar um conselho para você, sem demagogia nenhuma, nós não estamos nessa live aqui dizendo que você precisa se tornar o escritor da sua própria história, mas sim que você use a escrita como um processo de terapia. Que você use para que você se autoconheça, que você use para reduzir o estresse, que você use para colocar os seus projetos de vida em prática. Exatamente. E, pessoal, é óbvio que nós estamos aqui à disposição se você decidir transformar essa sua escrita terapêutica num livro para ajudar outras pessoas. Estamos aqui à disposição para te ajudar a trilhar esse caminho, te ajudar a desenvolver esse material da melhor forma possível. Mas se você também não quiser transformar isso num livro, não tem problema nenhum, é a sua verdade, é a sua escrita. E gostamos de incentivar através dessas lives que você realmente se transforme no escritor da sua própria história. De que forma, pessoal? Deixando registrado, através das suas palavras, quem você é, o que você fez, o que você tem de verdade para entregar para o mundo, né? Então, se você conhece alguém que esteja só precisando desse incentivo para conseguir realmente se tornar uma pessoa melhor ou tirar algum tipo de projeto como esse do papel, encaminha o material que a gente tem. A gente tem vários vídeos já no nosso canal que você pode assistir de novo e rever e encaminhar para pessoas que possam sim se interessar por isso, né? E o mais importante de tudo, né, Gisele? A gente sempre faz lives curtas, de no máximo 30 minutos, para que você possa rever, anotar e compartilhar, né? Se faz sentido para você esse conteúdo, se você conhece alguém que precisa colocar esse projeto no papel, se você tem alguém que precisa desse empurrãozinho, como muito bem colocado pela Gisele, compartilhe essa live, curta, comente. Se você tiver alguma ideia de algum assunto que você gostaria que a gente trouxesse para cá, deixe nos comentários também. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você estar sendo notificado todas as vezes que a gente entrar ao vivo aqui para falar de dicas, insights do mundo editorial. Eu vou me despedindo por aqui, deixando um abraço a você que esteve aqui com a gente ao vivo, acompanhando essa live, a você que vai assistir essa live gravada depois. Não esqueça de deixar o seu comentário, de curtir, porque se você faz isso, o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas. Um grande abraço, pessoal, e deixa a Gisele finalizar a live de hoje. Não esqueça, pessoal, até um pedaço de papel de pão e um lápis ele serve para que você possa exprimir as suas emoções e, às vezes, colocar uma frustração ou uma alegria muito grande para fora. Agradecemos a presença de todos vocês, agradecemos a você que está assistindo essa live gravada e, como o Jeff muito bem falou, se inscreva no nosso canal, ative o nosso sininho, tenha uma ótima semana e encontramos vocês de novo na próxima quarta-feira. Esperamos vocês aqui ao vivo para que vocês possam colocar suas perguntas, interagir com a gente e a gente possa ir respondendo. E lembrando, tem algum assunto que você tem interesse em conhecer mais sobre o mundo da literatura, sobre o mundo da escrita? Deixe aqui nos comentários que a gente vai trazer esses assuntos para vocês. Certo, pessoal? Muito obrigada a todos, uma ótima noite, uma ótima semana e até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta-feira, pessoal. Tchau, tchau.